Como posso mudar meus pensamentos? O que eu penso sobre algo é a minha opinião a respeito. Meus pensamentos, minhas atitudes e ideias não surgiram da noite para o dia. Tenho de achar que são resultados de anos de experiência, uma vida inteira me deparando com as situações. O Senhor está certo a respeito do que eu penso sobre o dinheiro, mas como mudar isso? Essa poderia ser a pergunta mais interessante do livro. Para a maioria dos seres humanos, o método usual de criação é um processo de 3 passos que envolve pensamentos, palavras e atos. Primeiro vem o pensamento, a ideia formativa, o conceito inicial. Depois vem a palavra. Quase todos os pensamentos se transformam em palavras, que frequentemente são escritas ou ditas. Isso dá mais energia ao pensamento, empurrando-o para o mundo, onde pode ser notado por outras pessoas. Finalmente, em alguns casos, as palavras são postas em ação e você tem o que chama de um resultado, uma manifestação no mundo físico do que começou com um pensamento. Tudo ao seu redor, no mundo criado pelo homem, surgiu assim, ou por meio de uma vibração disso. Todos os 3 centros de criação foram usados, mas agora surge a pergunta: como mudar um pensamento responsável? Essa é uma ótima pergunta e também muito importante, porque se os seres humanos não mudarem alguns de seus pensamentos responsáveis, a humanidade poderá condenar-se à extinção. O modo mais rápido de mudar um pensamento responsável, uma ideia arraigada, é inverter o processo pensamento, palavras, atos. Explique isso. Realize o ato que quer para dar origem a um novo pensamento. Depois, diga as palavras que quer para dar origem a um novo pensamento. Faça isso até treinar a mente para pensar de um novo modo. Treinar a mente? O Senhor se refere a controle mental? Isso não é apenas manipulação mental? Você tem ideia de como a sua mente começou a pensar como agora pensa? Não sabe que o seu mundo a manipulou para pensar assim? Não seria melhor você e não o mundo manipulá-la? Não seria melhor para você ter os pensamentos que quiser em vez dos alheios? Não está melhor armado com pensamentos criativos em vez de reativos? Contudo, a sua mente está cheia de pensamentos reativos, que se originam de experiências de outras pessoas. Muitos poucos de seus pensamentos surgem de dados ou preferências que se originam de suas experiências. A sua própria ideia arraigada a respeito do dinheiro é um ótimo exemplo. Sua ideia de que o dinheiro é mau vai diretamente de encontro à sua experiência de que é ótimo tê-lo. Então, você mente para si mesmo sobre a sua experiência para justificá-la. Essa ideia está tão arraigada que nunca lhe ocorre que pode ser errada. Agora, o que temos de fazer é reunir alguns dados que se originam de suas próprias experiências. E é assim que fazemos com que uma ideia arraigada seja sua, não de outra pessoa. A propósito, você tem mais uma ideia arraigada em relação ao dinheiro que eu ainda tenho de mencionar. Qual é? Que o dinheiro não é suficiente. De fato, você tem essa ideia em relação a tudo. O dinheiro, o tempo, o amor, a comida, a água, a compaixão no mundo não são suficientes. Tudo que é bom simplesmente não é suficiente. Essa ideia de insuficiência cria e recria o mundo como você vê. Está bem. Então eu tenho de mudar 2 ideias arraigadas, 2 pensamentos responsáveis em relação ao dinheiro. Pelo menos 2. Provavelmente muito mais. Vamos ver.
o dinheiro é mau, insuficiente, não deve ser recebido em troca da realização do trabalho de Deus. Esse tem um grande peso para você. Nunca é dado de graça. Não frutifica em árvores, quando na verdade frutifica, corrompe. Vejo que eu tenho muito trabalho a fazer. Sim, se não está satisfeito com sua situação financeira atual. Por outro lado, é importante compreender que não está satisfeito com a situação financeira atual porque não está satisfeito com a situação financeira atual. Às vezes é difícil entender o Senhor. Às vezes é difícil fazê-lo entender. Então ouça, o Senhor é o Deus por aqui. Por que não torna isso fácil de entender? Eu tornei. Então, por que simplesmente não faz com que eu entenda se é que realmente quer? Eu realmente quero o que você realmente quer. Nada mais, nada menos do que isso. Não percebe que essa é a minha maior dádiva para você? Se eu quisesse para você algo diferente do que você quer e chegasse ao ponto de fazer com que o tivesse, onde ficaria o seu livre-arbítrio? Como você poderia ser criativo se eu ficasse me dizendo o que deveria ser, fazer e ter? Minha alegria está em sua liberdade, não em sua submissão. Está bem, mas o que o Senhor quis dizer ao afirmar que eu não estou satisfeito com a minha situação financeira atual? Porque eu não estou satisfeito com a minha situação financeira atual. Você é o que pensa que é. É um círculo vicioso. Quando o pensamento é negativo, tende a encontrar um modo de romper o círculo. Portanto, grande parte de sua experiência atual se baseia em seu pensamento anterior. O pensamento leva à experiência, que leva ao pensamento, que leva à experiência. Isso pode produzir alegria constante quando o pensamento responsável é alegre. Pode produzir e produz o inferno constante quando é negativo. O truque é mudar o pensamento responsável. Eu estava prestes a lhe explicar como fazer isso. Vá em frente. Obrigado. O primeiro passo é reverter o paradigma pensamentos, palavras, atos. Você se lembra do velho ditado? Pense antes de agir? Sim. Bem, esqueça-o. Se quiser mudar uma ideia arraigada, terá de agir antes de pensar. Por exemplo, você está descendo a rua e se depara com uma mulher idosa que pede esmolas. Percebe que é uma mendiga e que vive com dificuldade. Imediatamente se dá conta de que, embora tenha pouco dinheiro, certamente tem o suficiente para dividir com ela. Seu primeiro impulso é dar-lhe um pouco. Há uma parte de você que está pronta para procurar em seu bolso algumas notas, de 1 ou até mesmo de 5. Torne isso um grande momento para a mulher. Leve a alegria para ela. Então vem o pensamento. Você está maluco? Nós só temos 7 para passar o dia. E você quer dar-me 5? Então você começa a procurar no bolso uma nota de 1. E o pensamento vem de novo. Ora, vamos? Você não tem tantas dessas para doá-las de esmola. Pelo amor de Deus, dê-lhe algumas moedas e vamos sair daqui. Rapidamente, você mete a mão no outro bolso para procurar as moedas. Seus dedos só encontram moedas de 5 e 10 centavos. Sente vergonha. Aqui está você, bem vestido e alimentado, prestes a dar uma ninharia para a pobre mulher. Tenta em vão encontrar 1 ou 2 moedas de 25 centavos. Ah, lá está uma, bem na dobra do bolso. Mas agora você já passou por ela, com um sorriso sem graça, e é muito tarde para voltar atrás. Ela não recebe moeda alguma. Você também não. Em vez da alegria proporcionada pela consciência da própria riqueza e do prazer de compartilhar, você agora se sente tão pobre quanto a mulher. Por que não lhe deu a nota? Esse foi o seu primeiro impulso, mas o seu pensamento o deteve.
Da próxima vez, decida antes de pensar. Dê o dinheiro, vá em frente, você o tem e há mais no local de onde veio. Esse é o único pensamento que o separa da mendiga. Você sabe que há mais no local de onde veio e ela não. Quando você quiser mudar uma ideia arraigada, age de acordo com a nova ideia que tem, mas deve agir rápido, ou sua mente a matará antes que você a conheça. Quero dizer, literalmente, a ideia, a nova verdade, estará morta em você antes que tenha uma chance de conhecê-la. Então, haja rápido quando surgir a oportunidade. E se o fizer com bastante frequência, sua mente logo assimilará a ideia, que será o seu novo pensamento. Ah, estou começando a entender. É isso que significa o movimento do novo pensamento? Se não é, deveria ser. O novo pensamento é a sua única chance, a única oportunidade real de evoluir, crescer, tornar-se quem realmente é. Neste momento, a sua mente está cheia de velhos pensamentos, não só seus, como principalmente das outras pessoas. Agora é hora de mudar de ideia em relação a algumas coisas. Isso é evolução.